Bom dia, meus irmãos. Muito bem, vamos iniciar a nossa aula na manhã de hoje. Hoje, com a graça de Deus, a gente pretende, de fato, concluir a lição que nós estamos estudando, salvo engano, há 3 ou há 4 domingos. E aí nós precisamos encerrá-la, até porque ela já está no final mesmo. E também, conforme nós avisaremos depois, mas já fica adiantado, na próxima semana, no próximo domingo pela manhã, a gente vai ter uma escola dominical diferenciada em relação ao tema. Nós vamos receber a visita do irmão responsável pela missão Portas Abertas aqui em Campina Grande, e ele vai nos trazer algumas informações relacionadas à igreja perseguida no mundo. Então a gente vai abrir esse espaço semana que vem para podermos ficar cientes do que está acontecendo em termos de perseguição do cristianismo, e aí nós vamos ter classe única, né? Pegando dos adolescentes para cima, para que assim todos nós, todos nós possamos ter acesso a essas informações. Então vamos abrir, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, as nossas revistas na lição de número 5, que tem como título A Personalidade de Deus. A Personalidade de Deus. E aí nós vamos citar o texto lá de Isaías 64, versículo 4, que é o texto que nós estamos utilizando para as apresentações, no caso da nossa classe, na parte final da escola dominical. Então nós vamos fazer a recitação desse texto, assentados mesmos, como os irmãos se encontram. Depois nós oraremos mais uma vez e aí prosseguiremos uma breve revisão e aí avançando para o término da nossa lição. Então vamos todos juntos a uma só voz, com bastante vigor e disposição, Isaías 64, versículo número 4. Recitemos ou leiamos. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, 4. Muito bem, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe mais uma vez com a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, nós já estamos aí na reta final da lição número 5, que tem como título A Personalidade de Deus, e o foco da nossa lição, como o próprio enunciado ele já aponta, é para que nós possamos entender um pouco da pessoa de Deus, podermos comprovar que Deus ele é um ser pessoal, assim como nós somos seres pessoais. E é justamente isso que o autor coloca desde a parte inicial, desde a parte introdutória da lição, onde ele afirma que essa é uma das afirmações, uma das verdades que a palavra de Deus nos ensina. Deus é uma pessoa, Deus é um ser pessoal, por mais que muitas vezes os seres humanos tentem esquecer desse fato, tentando distanciar Deus das suas criaturas, em especial do homem. E a gente vê que isso é um equívoco, a gente vê que isso é um erro. Na verdade, isso está diretamente relacionado até mesmo à nossa própria criação. Nós fomos feitos pessoas, imagem e semelhança de Deus. Como resultado, a conclusão lógica a que chegamos é que Deus também é um ser pessoal. E aí, o autor ele vai seguindo nos desdobramentos da sua lição, mostrando pelo menos 3 razões, mostrando pelo menos 3 motivos pelos quais nós podemos compreender essa personalidade da pessoa de Deus. Em primeiro lugar, porque Deus ele tem a capacidade de sentir, ele tem sentimento, e esta é uma das propriedades que faz de um ser uma personalidade. Mas não só isso, Deus ele tem razão, conhecimento, ou seja, em virtude dele ser uma pessoa, ele pensa, ele tem razão, ele é cognitivo, vamos assim dizer. Por isso, uma outra propriedade. E por fim, que é a que nós iremos ver hoje, Deus, ele é um Deus que age, ele é um Deus que tem vontade. Então, 3 propriedades básicas que faz de um ser uma pessoa: a capacidade de raciocinar, a capacidade de sentir, a capacidade de querer. Então nós vamos ver hoje justamente esse terceiro aspecto, a capacidade que Deus tem de agir em virtude dele ter vontade, em virtude dele ter propósito. Então nós vamos trabalhar justamente a lição número 3, ou o item número 3, que tem como título O Deus que Age. Já é na parte final,
na página 24 aí da Revista dos Irmãos. Olhem só o que nós temos aqui em termos de comentários iniciais e depois a gente vai desdobrar aqui em algumas explicações. Então, item 3, o Deus que age. Item 3, o Deus que age. Diz o seguinte: Deus não é um ser estático ou indiferente, parado ou distante da nossa realidade. Não deixou sua criação à mercê do que chamam por aí de destino. Como um ser pessoal, ele tem vontade própria, por isso age interferindo, executando, ordenando, permitindo tudo aquilo que provém da sua justa e imutável vontade. Algumas de suas obras atestam esse aspecto da personalidade de Deus. Então nós temos aqui, meus irmãos, algo muito importante que nós não podemos esquecer quando nós estamos estudando, quando nós estamos considerando acerca da pessoa de Deus. Ou seja, Deus, ele não é um ser diferente, indiferente, melhor dizendo, à sua criação. Infelizmente, isso é o que se propaga por algumas filosofias, por algumas interpretações, e que nós chamamos isso de deísmo. Deus cria todas as coisas, é responsável pela criação, mas deixa o mundo que ele criou à mercê do acaso, à mercê do destino, como se ele não se relacionasse com a sua criação. Não, isto é um engano, isto é um equívoco. O mesmo Deus que cria, que age com o seu poder, que age com a sua vontade para criar todas as coisas, é o mesmo Deus que intervém e interfere na sua criação. Então, tudo isso que o autor colocou, pelo menos de forma resumida, acerca justamente das ações de Deus, de fato é uma realidade. De fato, é algo que a gente não pode esquecer. É por isso que ele diz: Deus, ele tem vontade própria, por isso ele age, ele interfere, ele executa, ele ordena, ele permite tudo aquilo que provém da sua justa e imutável vontade. Isso na prática, meus irmãos, é o que nós chamamos de providência de Deus. É Deus estar agindo na sua criação. É Deus estar interferindo no mundo que ele criou, quer seja o mundo espiritual, quer seja o mundo físico, enfim, toda a sua criação. Então, esses dois aspectos, eles andam sempre juntos quando nós consideramos a pessoa de Deus. Ele cria, mas não só cria, ele também age em tudo aquilo que ele criou. De sorte que tudo que nós observamos no mundo, os fatos, os acontecimentos, sejam eles quais forem, ou são frutos da vontade positiva, ou são frutos da vontade permissiva de Deus. Porque são dois aspectos em que nós podemos enxergar a vontade de Deus. Aquela onde ele age diretamente para que determinada coisa aconteça, é o que nós chamamos de vontade positiva, e também a vontade permissiva, onde ele não age diretamente, mas permite que determinadas coisas aconteçam. Seja num aspecto, seja no outro, tudo é reflexo da vontade do Senhor, da sua providência, da sua ação sobre a sua criação. E é interessante, meus irmãos, que lá no livro do profeta Daniel, nós temos um resumo justamente disso, dessa ação de Deus, dessa interferência de Deus, da soberania que Deus exerce em tudo aquilo que ele criou. Abram aí, por favor, livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículos 34 até o versículo 35. Daniel, capítulo 4, versículos 34 até o versículo de número 35. Essa foi a conclusão a que chegou o rei Nabucodonosor quando ele teve a visão da soberania de Deus. Teve que viver literalmente como um animal, mas depois ele compreendeu que Deus reina e que ele reina justamente na sua criação. Daniel, capítulo 4, versículos 34 até o versículo de número 35. Eu não sei se vocês já fizeram essa leitura, mas depois façam a leitura no capítulo 4 de Daniel, que mostra justamente esse episódio que aconteceu no rei Nabucodonosor, na vida do rei Nabucodonosor, que ele era o imperador do império, o rei do império babilônico, e aí ele teve essa compreensão da soberania de Deus. Houve um decreto daquilo que ocorreria na sua vida,
que ele seria tido como um animal bruto, um animal irracional, e ele passou um tempo assim, e depois ele foi restaurado à sua condição anterior de rei. E aí, quando houve essa restauração, ele fez essa afirmação que comprova a soberania que Deus tem em tudo que ele criou, inclusive na vida de pessoas ímpias, inclusive no reino de pessoas ímpias. Em tudo nós observamos esse aspecto da ação de Deus. Daniel capítulo 4, versículos 34, e também ele conseguiu enxergar a soberania de Deus, o controle que Deus exerce. Ele é o grande rei do universo. E aí ele segue no versículo 35, mostrando como isso se dá na prática, mostrando como isso se dá efetivamente. Ele prossegue: todos os moradores da terra são por ele, no caso por Deus, reputados em nada. E, segundo a sua vontade, ele, Deus, opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Então esse é o nosso Deus, meus irmãos. Ele é o Deus soberano, que age com o exército dos céus, que age com a força humana, e ninguém, absolutamente ninguém, pode interferir, pode barrar a ação de Deus. Ele é soberano. Isso é muito confortador para cada um de nós, principalmente quando nós atravessamos, e muitas vezes nós experimentamos essa realidade, de provas, de dificuldades, de problemas, de tribulações em nossas vidas, onde parece que as coisas não nos dão um certo fôlego e muitas vezes nos oprime em virtude disso que nós experimentamos em muitos momentos da nossa vida. Mas, diante dessas circunstâncias, diante desses momentos, qual é a compreensão que nós devemos ter? Qual é a esperança que deve existir no nosso coração? Que o nosso Deus reina e que Ele domina em toda a sua criação, para todo sempre, para louvor do seu nome. Então isso é que conforta o nosso coração. Saber que nós não estamos sendo levados aleatoriamente pelo destino. Não. Saber que tem uma força impessoal que está conduzindo a nossa vida. Não. Quem conduz as nossas vidas, dos maiores aos menores detalhes, muitas das coisas que muitas vezes a gente nem percebe, é a mão providente. É a mão do Senhor conduzindo, orientando as nossas vidas. Então foi essa a conclusão a que chegou o rei Nabucodonosor, essa compreensão da soberania de Deus, dessa ação que Deus faz em tudo aquilo que Ele criou. Opera com os exércitos dos céus, com os moradores da terra, e ninguém pode chegar diante de Deus e impedir a sua ação, impedir a sua providência. Então, a partir disso, meus irmãos, dessa observação inicial, eu queria agora trabalhar os 3 itens que nós temos aí na nossa lição, que são demonstrações práticas da ação de Deus, comprovando assim a sua vontade e, como consequência, comprovando a sua personalidade. Então os irmãos veem, Deus age aonde? Na criação. Deus age aonde? Na redenção. Deus age aonde? Na consumação. Em primeiro lugar, Deus age na criação, ou seja, a operosidade da vontade de Deus. Aonde? Na criação de todas as coisas. E aqui eu queria chamar a atenção, pelo menos a 2 desses textos que foram colocados aqui pelo autor. O primeiro deles, seguindo até mesmo a sequência, é o de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Vamos abrir aí, meus irmãos, nesse texto da palavra. A gente vai ver aqui Deus operando. Operando aonde? Na criação. A gente vai ver aqui Deus consumando a sua vontade. E consumando aonde? No fato de do nada Ele ter criado todas as coisas. Apocalipse, capítulo 4, versículo de número 11. Apocalipse 4, versículo número 11. Abram aí as suas Bíblias nesse texto, para que nós possamos proceder à leitura. E eu queria aqui fazer algumas observações. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Todos abriram? Veja aqui o que nos diz, meus irmãos e irmãs, a palavra do Senhor. Consigamos enxergar aqui a ação desse Deus. No primeiro momento, a ação de Deus na criação. Percebamos a sua vontade, ela sendo externada no fato de Ele ter criado todas as coisas. Diz assim a palavra, Apocalipse capítulo 4, versículo número 11. Diz-nos o seguinte: Tu és digno, Senhor,
e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então a gente precisa situar um pouco esse texto aqui. Onde é que nós encontramos esse texto? Numa das visões que João tem lá no livro de Apocalipse. E quando você olha o capítulo 4 do livro de Apocalipse, você vai ver que ele tem a visão dos 4 seres viventes e você vai ver que ele tem a visão dos 24 anciãos, que é justamente o que são justamente essas proclamações de adoração que a gente vê dessas duas categorias vistas aqui por João. Então aqui nós encontramos justamente isso. Nós encontramos os seres angelicais, os seres espirituais, declarando a glória do Senhor, adorando o nosso Deus. E de maneira específica, aqui no versículo 11, nós observamos dentro dessa adoração a citação que se faz acerca da criação de Deus. Olha só, no versículo 11, logo no início desse verso, nós encontramos a chamada para que nós adoremos a Deus, a chamada para que nós exaltemos o Senhor. É por isso que lá nos céus, na consumação de todas as coisas, será feita referência justamente à criação de Deus, a criação e também a sua salvação. Então diz o seguinte, logo no início do versículo 11, Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Então nessa parte inicial do versículo 11, há essa chamada, no sentido de que, dessa dignidade que Deus tem de ser adorado, dessa dignidade que Deus tem de ser exaltado. Nenhum ser tem essa prerrogativa, nenhum ser desfruta dessa condição, mas o Senhor, nosso Deus, sim. O Senhor, nosso Criador, sim. E é justamente isso que é enfatizado aqui nesse versículo número 11. O fato de Deus ser digno de receber toda a adoração, todo louvor, toda a glória, está diretamente associado ao fato dele ter criado todas as coisas. Veja, no versículo 11, a palavra porquê que nós temos aí na sequência do verso. Ele inicia, né? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Aí ele segue, por quê? Porque Deus é digno de toda adoração? Porque Deus é digno de todo louvor? E o texto segue, porque todas as coisas tu criaste. Olha aqui, meus irmãos. Se nós temos aqui alguma razão, se nós temos aqui algum motivo de adorar a Deus, essa razão, esse motivo é o quê? O fato de Deus ter criado todas as coisas. Na verdade, quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente encontra 2 motivos centrais onde Deus recebe a adoração. O primeiro deles, como nós estamos vendo aqui, pelo fato de Ele ter criado todas as coisas, e o segundo deles, pelo fato de Deus ter nos salvado. Então, esses 2 atos, criação e salvação, faz com que Deus receba toda a adoração. E é justamente isso que nós vemos aqui, através desses seres angelicais, nos céus, na visão que João tem, na consumação de todas as coisas, recebendo adoração, justamente por causa da sua criação. Então nós não somos obra do acaso, nós não viemos do nada ou de alguma coisa, de alguma força impessoal, não. Deus, ele interveio quando nada existia e criou todas as coisas a partir do nada, e é justamente por causa disso que nós devemos render a Ele, a Deus, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Então, o livro de Apocalipse aqui, versículo 11, mostra a razão de Deus ser digno de receber toda a adoração, porque Ele criou todas as coisas. Mas não só isso. Em terceiro lugar, sim, por causa da tua vontade. Então, o mundo, meus irmãos, quer seja ele o mundo físico, quer seja ele o mundo espiritual, eles vieram a existir como ação criadora de Deus, porque Deus assim quis, porque Deus assim determinou. Não havia nada que movesse a Deus para que Ele pudesse criar todas as coisas, a não ser a sua própria vontade, a não ser o seu próprio propósito, porque não ia acrescentar em nada na pessoa de Deus, porque Ele já era Deus em si, com todas as suas qualidades, com todos os seus atributos infinitos, Ele criar ou deixar de criar todas as coisas. Se Ele o fez, foi pela sua graça. Se Ele o fez, foi movido pela sua vontade. Ele quis, Ele determinou criar todas as coisas para si, para que assim essas coisas viessem lhe render glória. Não que isso afetaria alguma coisa em Deus, não,
mas como demonstração da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, e tudo isso lastreado na vontade de Deus, no propósito do Senhor. Então, aqui nós encontramos também essa verdade. E, em quarto lugar, nós observamos como foi que Deus criou todas as coisas. A parte final do versículo 11. Vieram a existir e foram criadas. Então, não existia nada. O mundo era um eterno vácuo, sem matéria, sem absolutamente nada. E aí Deus criou todas as coisas do nada. É aquilo que os teólogos chamam de criação ex nihilo, ou seja, do nada. Então, foi assim, meus irmãos. Foi através da vontade do Senhor, movido pela sua graça, movido pela sua misericórdia, movido pelo seu amor, que nós temos aí essa criação da qual nós fazemos parte. Quer seja a criação física, quer seja a criação espiritual. É interessante que lá em Hebreus capítulo 11, abram aí, Hebreus capítulo 11, o autor sagrado, ele mostra, em relação a esse último aspecto que nós vimos aqui, dessa criação do nada, que Deus realmente criou, e foi essa maneira através da qual ele trouxe todas as coisas à existência. Hebreus capítulo 11, versículo 2. Hebreus capítulo 11, versículo 2. Olhem só o que nos diz aqui, ó. Eu vou ler a partir do versículo 1, só para contextualizar, mas eu queria chamar a atenção ao versículo 2. Olha só. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Versículo 2. Pois, pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Versículo 3, que é o que nós queríamos chamar a atenção. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, criação do nada. O visível veio a existir das coisas que não se viam, das coisas que não existiam pela palavra do Senhor. Então, meus irmãos, são esses aspectos que nós encontramos aqui em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Primeiro deles, que Deus, ele detém toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Por quê? Ele criou todas as coisas. Ele foi o responsável único pela criação. Todas essas coisas, elas são fruto da sua vontade. E Deus fez todas essas coisas do nada para que nós possamos render toda a glória, toda a honra e todo o louvor à pessoa do nosso Deus. Então isso revela a sua vontade, isso revela o seu propósito e é um dos motivos pelos quais Deus, ele requer que seja adorado por cada um de nós. Devemos adorar a Deus pela sua salvação, devemos adorar a Deus pela sua criação. Nós que entendemos a razão da sua criação, fazemos parte dessa criação, somos objetos do seu amor, então essa responsabilidade recai sobre nós mais e mais intensamente. Então, aqui em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, através do louvor que será dado a Deus pelos anciãos, os seres celestiais, lá nos céus, nós observamos esse fato da vontade de Deus, do seu propósito, a partir da sua criação. Ok, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta aqui dentro desse texto de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11? Para a gente seguir, eu vou ler só mais um texto dentro desse item da criação, para a gente poder dar sequência ao nosso estudo. Não? Então vamos para o outro, o texto de Isaías, Isaías 40. Vamos abrir aí, meus irmãos, a palavra de Deus nesse texto. Isaías, capítulo 40. Mais uma vez a gente vai ver aqui a Bíblia Sagrada, no caso aqui Isaías, tratando da criação do Senhor, mostrando a atuação da vontade de Deus, vendo que ele interferiu diretamente na sua criação. Só que nós temos um detalhe aqui em Isaías. A gente vê a maneira detalhada, a maneira meticulosa, como Deus, ele criou todas as coisas. Isso aqui fica muito claro a partir do texto de Isaías, capítulo 40, versículos 12 até o versículo de número 14. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Isaías 40, versículos 12 até o versículo de número 14. Diz-nos o seguinte: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra?
e pesou os montes em romana, e os outeiros em balança de precisão. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro, o ensinou? Então nós vemos, meus irmãos, a partir desse texto, sobretudo versículos 12, versículo 13, a maneira detalhada como Deus cria todas as coisas. A água, os céus, os outeiros, as montanhas, a terra, tudo foi criação de Deus através da sua vontade, de maneira meticulosa, de maneira detalhada, de sorte que quando a gente olha para aquilo que nós estamos, ou para aquilo que está diante de nós, nós temos um exemplo do poder de Deus através da sua criação. É por isso, conforme nós já vimos em lições anteriores, que a natureza, ela nos traz uma certa revelação de Deus. A partir da natureza, a gente consegue identificar alguns traços de Deus, porque Deus é o seu autor. E a partir dela, pela mesma maneira geral, a gente consegue enxergar um pouco daquilo que é a pessoa de Deus, o seu ser e também as suas obras. Então, quer seja aqui em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, quer seja aqui em Isaías 40, versículos 12 e 13, o que é que nós temos? Deus ele agindo na sua criação. Nós temos a operosidade da vontade de Deus. Por quê? Porque ele é um ser pessoal, ele tem vontade. Por quê? Ele é uma pessoa, ele tem propósito. Ok, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta aqui nesse aspecto? Ou algum complemento que algum irmão queira fazer? Não? Então vamos seguir em frente. O item 2. E aqui nesse item 2, eu vou aproveitar para fazer um esclarecimento em relação a uma das observações que foram feitas na aula passada. Eu vou aproveitar esse item aqui que diz respeito à salvação, justamente para poder fazer essa observação. Foi até o nosso irmão presbítero Laildo que fez, lá em Romanos capítulo 9, versículo 13. Então, a gente vai ver logo esses textos, depois a gente vai para lá para fazer essa observação, que diz respeito ao propósito de Deus na salvação, a sua predestinação. Então, a gente vai ver um pouco mais adiante. Ok? Então, em segundo lugar, Deus age aonde? Deus age na redenção. Deus age nos salvando. Deus age nos redimindo. Então, Deus age através da sua vontade, criando todas as coisas. Deus age através da sua vontade, salvando alguns para a sua salvação. É propósito de Deus, é interferência do Senhor nesse aspecto. E deve ser assim, meus irmãos, justamente por causa do pecado. A Bíblia diz que em razão de Adão ter caído lá no jardim do Éden, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estamos cegos para as coisas espirituais. Nós não temos o entendimento das coisas de Deus. O nosso coração é duro como uma pedra para se sensibilizar com as coisas espirituais. Então, se não fosse a intervenção do Senhor, se não fosse a sua ação de Deus, a salvação não seria realidade nas nossas vidas. Foi justamente por causa disso que Deus, desde toda a eternidade, antes de fazer qualquer coisa, de criar o mundo, quer seja o mundo espiritual, quer seja o mundo físico, no conselho eterno, juntamente com o Deus Filho e também com o Deus Espírito Santo, separou cada uma das almas que ele iria salvar. Separou cada uma das almas pelas quais Cristo morreria na cruz do Calvário e que o Espírito Santo aplicaria os benefícios da morte de Cristo a essas vidas, a essas almas. Então, o que é isso? Também é uma demonstração da vontade de Deus, também é uma demonstração do propósito de Deus, também é uma comprovação que Deus ele é um ser pessoal. Se hoje nós estamos aqui, se hoje nós experimentamos a salvação, se hoje nós temos o dom espiritual da vida eterna, isso, meus irmãos, isso, minhas irmãs, é fruto da vontade de Deus, da sua vontade soberana em nossas vidas. E todos esses textos que nós temos aí, 1 Coríntios 1, 21, Efésios capítulo 1, versículos 5 e 7, 9 e 11, e também Colossenses capítulo 1, versículos 19 a 22, nós vemos a interferência de Deus direta no processo da nossa salvação. Então vamos ver esses textos. Eu vou trocar aqui um pouco a ordem para que a gente possa ver no sentido mais cronológico. Abram aí, primeiramente Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1.
Por que eu estou dizendo que vou fazer em termos cronológicos? Aqui, na verdade, não está necessariamente ligado a tempo, né? Só em termos de ordem, né? Porque no primeiro momento, desde toda a eternidade, quando não havia tempo, o que foi que Deus fez? Deus nos predestinou para a salvação. Houve a sua vontade sendo externada, no sentido de nos enxergar e no sentido de nos separar para que nós tenhamos uma comunhão com Ele. Isso é uma coisa maravilhosa, meus irmãos. Quando a gente consegue perceber, em alguns dos seus detalhes, o fato de Deus ter nos escolhido para a salvação, de ter sido algo deliberado pela sua própria vontade, em que Ele não viu nada em nós que o movesse a fazê-lo, simplesmente Ele o fez por causa do seu amor, simplesmente Ele o fez por causa da sua vontade, simplesmente Ele o fez por causa da sua misericórdia. Isso nos salta aos olhos. Isso faz com que o apóstolo Paulo, mais na frente, diz, nos constrange. Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. De fato, nos constrange. Quando a gente começa a perceber essa forma, esse cuidado de Deus conosco, entendeu? Nos separando para a salvação, nos destinando para a vida eterna, sem que nós oferecêssemos nada, sem que nós fôssemos nada, e nós fôssemos objetos de tão grande bênção, de tão grande salvação. Então, qual a implicação que isso gera em nós? Nós ficarmos constrangidos, nós ficarmos envergonhados com o tão grande amor que nos é revelado. Então, Paulo fala um pouco disso. Na verdade, desde o versículo 3, ele vem tratando desse aspecto e vai detalhando em todo esse trecho, que vai do versículo 3 até o versículo de número 14, onde ele mostra a atuação do Deus Pai, a atuação do Deus Filho, a atuação do Deus Espírito Santo na nossa salvação. Eu não vou falar sobre a atuação do Deus Filho, nem do Deus Espírito Santo, mas vou focar apenas na atuação do Deus Pai, ok? Então, acompanhe conosco, a partir do versículo 3, diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, o que nós temos aqui? O apóstolo Paulo bem dizendo a Deus. Mas não só isso. O apóstolo Paulo mostrando as razões pelas quais aqui ele está bem dizendo a Deus. No primeiro momento, ele fala no fato que nós termos sido abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. E ele vai dar agora, a partir do versículo 4, um outro motivo pelo qual nós devemos bem dizer a Deus. Que motivo é esse? O fato de Deus ter nos separado para a sua salvação. Olhem só o que ele nos diz. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Veja, meus irmãos, veja, essa predestinação aconteceu quando? Antes da fundação do mundo. E antes da fundação do mundo, nós fomos predestinados, separados, escolhidos para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. E aí no finalzinho do versículo 4, em amor, o que é que ele faz conosco? Versículo 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Está vendo aí, meus irmãos? A vontade de Deus em ação? Está vendo aí? A vontade de Deus nos predestinando, essa vontade movida pelo seu amor, para nos fazer seus filhos, agora integrantes da sua família, e assim sermos destinados para a vida eterna. Então na prática, a execução da vontade do Senhor. Se nós estamos aqui é porque Deus tem vontade. Se nós estamos aqui é porque Deus tem propósito. Se nós estaremos com o Senhor nos céus em toda a eternidade, isso será reflexo, isso será fruto do propósito de Deus, quando desde toda a eternidade nos separou para si, nos separou para a sua salvação, para que nós fôssemos adotados, para que nós experimentássemos da sua graça e assim hoje pudéssemos pertencer à sua família. E aí ele segue aqui no texto, versículo número 6, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele fala justamente disso, da vontade de Deus na nossa predestinação, da vontade de Deus na escolha que ele faz. Para quê? Para que nós fôssemos objetos, alvos da sua graça, do seu amor, e assim fôssemos destinados para a vida eterna. Então, Deus agindo aonde? Agora na nossa redenção. Como? Nos destinando para a vida eterna. Ok, meus irmãos? Ok?
E aí a gente segue, pegando aqui os outros textos. Colossenses, capítulo 1. Abram aí. Colossenses, capítulo 1. O que é que nós temos aqui em Colossenses, capítulo 1? Deus exercendo a sua vontade, determinando o método através do qual nós seríamos salvos. Ou seja, através da morte expiatória de Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo. Abram aí, Colossenses capítulo 1, versículo 19 até o versículo de número 22. Colossenses 1, versículo 19 até o versículo de número 22. Olhem só o que nós temos aqui na palavra. Versículo 19. Porque aprove, ou seja, foi da vontade de Deus, aprove a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude, e que, em Jesus, havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. E aí ele segue. O que é que nós temos aqui, meus irmãos, nesse trecho? Nós temos o apóstolo Paulo mostrando que aprove a Deus, em primeiro lugar, que em Cristo residisse toda a sua plenitude, a plenitude da sua divindade. Por isso que Cristo, ele se encarnou, mas não deixou de ser Deus. E em segundo lugar, que Cristo fizesse a nossa reconciliação com Deus, através de quê? Através do seu sacrifício, através da sua obra na cruz. Então, Deus, ele determinou que nós fôssemos salvos desde toda a eternidade. Mas não só isso, ele também determinou os meios através dos quais nós fôssemos salvos. Como? Mediante o sacrifício do seu Filho, a sua morte na cruz do Calvário. Eu queria chamar a atenção para o significado dessa palavra aprove, que nós temos aqui no versículo 19. Logo no início do versículo 19. Você vê aí, ó. Porque aprove a Deus. Aqui, literalmente falando, significa fazer a sua vontade. Mas com um detalhe. Significa você fazer a sua vontade de maneira prazerosa. Significa fazer a sua vontade de maneira deleitosa. É um detalhe do significado da palavra em si. Porque você pode fazer a sua vontade, às vezes meio que obrigado, né? Às vezes você pode fazer a sua vontade cumprindo uma determinada obrigação. Mas quando é dito aqui que aprove a Deus, fazer com que em Cristo residisse toda a plenitude da divindade, fazer com que em Cristo nós fôssemos reconciliados na cruz do Calvário, é que aprove isso a Deus de uma maneira o quê? Deleitosa, prazerosa. Ele quis que isso de fato viesse a acontecer e se alegrou em isso ter ocorrido. Então é um detalhezinho que aponta justamente para a preciosidade da vontade do Senhor. Ele não foi coagido, ele não fez porque tinha de fazer, mas ele fez com prazer, com alegria, com satisfação no seu coração. Enviou seu filho, encarnou-se no seu filho e fez com que o seu filho morresse na cruz. Tudo isso para permitir, tudo isso para realmente nos levar à salvação, consumar a nossa salvação. Porque a morte de Cristo, ela não permite a nossa salvação, ela consuma a nossa salvação, entendeu? Não é aquela questão, Cristo morre e aí a gente vai ser salvo ou não. Não, se nós formos objetos da morte de Cristo, a salvação é realidade. Ela não é uma possibilidade, mas ela é um fato. Então, tudo isso ocorreu pelo fato de Deus ter determinado, e aprove ser assim. Ele teve essa vontade prazerosa em esquematizar todo o plano da nossa salvação, encaixando aqui o sacrifício do seu Filho, o sacrifício da segunda pessoa da Trindade. Então, chamar a atenção para esse detalhe aqui e mostrar também nele a vontade de Deus em ação. Deus tem vontade, nos escolhendo para a salvação. Deus exerce a sua vontade, dando os meios através dos quais nós seríamos salvos, mas não só isso. Deus, ele
revela também a sua vontade no método através do qual nós seríamos salvos. Vamos agora lá para Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 1. Abram aí, meus irmãos. Eu tirei aqui da ordem, só para que a sequência ficasse mais entendível aqui, mais compreensível. A salvação é um processo com começo, meio e fim. Onde é que começa a nossa salvação? Na eternidade. Quando Deus nos separa para a redenção. A gente já viu isso lá em Efésios. Como é que se daria? Através da morte do seu filho, era o meio. E qual era o método que Deus iria aplicar à salvação? A pregação do Evangelho. E é isso que Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 1. Então tudo está relacionado à vontade do Senhor. Olha só o que Paulo diz aqui. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Desde o versículo 18, ele está fazendo toda uma argumentação, contrariando a filosofia dos gregos, contrariando a religiosidade dos judeus e mostrando aquilo que Deus realmente determinou para que, por meio disso, nós fôssemos salvos. Olha só o versículo 21. Olha só o versículo 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria. Então, lembrar da palavra aprove, a mesma palavra que a gente viu lá em Colossenses. A palavra é do kai, no grego, né? Então, aprove a Deus, foi da sua vontade salvar os que creem pela loucura da pregação. O que é que Paulo fala em Romanos? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Para você ser salvo, você tem que ter fé. Mas para que você tenha fé, Deus tem que operar. E Deus opera através da pregação da palavra. E aprove que assim acontecesse. Ninguém é salvo, meus irmãos, senão através da pregação da palavra. Ninguém é salvo senão através do anúncio do Evangelho. Existe um mistério que a gente não consegue explicar quando a gente fala a palavra, quando a gente prega o Evangelho, onde através dessa pregação o Espírito Santo trabalha no coração das pessoas. É um trabalho silencioso, misterioso, invisível, mas ele acontece. E ele acontece porque Deus assim determinou. Não somos nós que chegamos à compreensão por nós mesmos que a Bíblia é verdade e aceitamos essa verdade. Não, nós ouvimos essa pregação e o Espírito Santo trabalha no nosso coração por essa pregação para que nós a entendamos e para que nós a recebamos. Por quê? Porque foi assim que Deus determinou, foi a sua vontade. Lhe aprove que a nossa salvação, ela se efetivasse através da pregação. Então são mistérios que Deus reserva. Ele podia ter outros métodos, mediante os quais nos salvar, mas ele determinou que fosse através da pregação. Então não são músicas que convertem o pecador, não são peças teatrais que convertem o pecador, não são movimentos que convertem o pecador. O que é que converte o pecador? A pregação da palavra, porque assim Deus já terminou, porque Deus assim quis. Então veja, Deus exerce sua vontade na nossa salvação, nos escolhendo desde toda a eternidade. Deus, ele exerce sua vontade na nossa salvação, através do meio como essa salvação se daria, a morte do seu filho. Deus exerce a sua vontade na nossa salvação, na aplicação da salvação, através da pregação do Evangelho, da palavra da cruz. Olha só como as coisas são perfeitas. E como em tudo a gente encontra a vontade do Senhor, o seu exercício direto, o seu propósito sendo cumprido. Então, meus irmãos, por isso Deus é uma pessoa, por tudo isso, entendeu? E aqui nós falamos apenas algumas coisas relacionadas à salvação, a criação e agora a salvação. Ok, meus irmãos? Deu para entender ou ficou muita informação? Não? Aí vai outra dica de livro, né? Eu fico olhando para o Eliane, eu já sei, né? Tem um livro de Roy Kema, Salvos pela Graça, que você vai encontrar tudo isso que eu estou falando, só que em 300 páginas, mas vai mostrar todo o processo da salvação, começo, meio e fim, salvos pela graça. Um livro um pouco grosso assim, é muito bom, ele mostra como tudo isso se dá na nossa vida como fruto da vontade do Senhor. É interessante que dentro desse sentimento do apóstolo Paulo, né, depois a gente vai lá para Romanos, abram aí bem rapidinho, 2 Coríntios 5,14. Não, Coríntios, 2 Coríntios 5,14. Dessa dificuldade que a gente tem de entender todo esse propósito de Deus na nossa salvação,
dentro da sua profundidade. Mas a noção que a gente já tem, mesmo que seja geral, já deve, segundo aos Coríntios, já deve gerar em nós esse sentimento, segundo aos Coríntios 5,14. Pegaram aí? Meus irmãos, minhas irmãs, o que diz aqui a palavra? Segundo aos Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo faz o que conosco? Nos envergonha, né? Nesse sentido, você olha assim, o que Deus fez, muita coisa. E o que você fez, nada. Então você fica envergonhado. Aí ele diz, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o sentimento que deve existir em nós é esse constrangimento, né? É por isso que o apóstolo Paulo sofria por causa do Evangelho, porque ele sabia que mesmo sofrendo por causa do Evangelho, não era nada diante daquilo que ele recebeu, diante da dádiva que ele estava experimentando e que ele experimentaria ainda mais. Então, quando a gente entende, né, esse plano salvador do Senhor, que é a demonstração visível da vontade de Deus, a gente fica abismado, envergonhado, e consegue ter uma compreensão mais clara da vontade do Senhor e nos sujeitarmos a essa vontade, mesmo que ela nos leve ao sofrimento, como o apóstolo Paulo disse, que completou aqui os sofrimentos lá em Colossenses. Então, meus irmãos, é nisso que a gente deve meditar muito na nossa vida, entendeu? Às vezes a gente olha para a nossa vida e não encontra muito motivo de se alegrar, muito motivo de se regozijar, mas quando a gente olha e considera a nossa salvação, tudo aquilo que está relacionado a ela, a gente vai encontrando essas razões, esses motivos, vai alegrando o nosso coração, vai confortando a nossa alma, vai obtendo ânimo para que a gente possa seguir em frente, cada vez mais dentro desse momento de temor, de sujeição, de obediência a Deus, grato pela salvação que Ele nos propiciou em Cristo Jesus, como, repito, demonstração da sua vontade. Então, é isso que a doutrina da salvação, ela deve operar na nossa vida, nos transformar e cada vez mais nos devotar a Deus, fazer com que nós sejamos fiéis, cada vez mais fiéis à sua palavra e à sua vontade em nossas vidas. Ok, meus irmãos? Algo mais, João, dentro disso? Alguma outra coisa, meus irmãos, dentro desse aspecto? Os irmãos podem falar, certo? Podem falar. Bem, vamos voltar agora lá para Romanos 13, né? Romanos 9, versículo 13. Aqui também está nesse contexto a salvação. Se você analisar o início do capítulo 9, Paulo está mostrando todos os benefícios que os judeus eles foram objetos, benefícios espirituais, mas a grande parte deles não experimentou da salvação. E aí Paulo até faz o questionamento, será que o propósito de Deus foi frustrado? Não, porque israelita não só é aquele que apenas nasce em Israel, ou é descendente de Abraão, mas aquele que é do coração. Então ele mostra que esse propósito de Deus quanto à salvação prevalece, porque dentro da nação de Israel tem aqueles que de fato são fiéis ao Senhor. Então ele vem discorrendo sobre isso desde o início do capítulo 9, e ele vai falar até o final desse capítulo. Então no versículo 13, para fundamentar essa sua argumentação, ele chama a atenção de um texto lá de Malaquias 1, versículos 1 e 2, que por sua vez traz à mente o texto lá de Gênesis, né, dos dois filhos, né, os dois filhos de Israel, Jacó e Esaú. Aí no versículo 13, ele assim diz, como está escrito, aí ele cita o Antigo Testamento, Malaquias 1 e 2, que diz, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. A palavra aborrecer realmente é ódio, no grego, míssil, entendeu? De onde vem a questão de misericórdia, né? Que é a dó que você sente. Então, a palavra aqui é ódio, que também pode ser traduzida por aversão, que também pode ser traduzida por desprezo. Então, existem todas essas variantes. E aí, como é que a gente entende o significado dessa palavra dentro desse verso? Dentro daquilo que nós havíamos observado na semana que vem. Na semana que vem é fogo, né? Eu já estou prevendo o que vou fazer no futuro. Na semana passada, existe a escolha de Deus na salvação, e Ele age diretamente para que isso aconteça.
E existe aquilo que a gente chama de preterição de Deus. Ele deixa quem não escolhe, e a pessoa naturalmente segue nos seus caminhos e posteriormente receberá a punição pelos seus atos. Então, quando você olha aqui o fato de Deus ter amado a Jacó, então já houve uma escolha. Automaticamente já houve uma preterição. Então é nesse contexto que a gente observa aqui a palavra aborrecer, que é ódio, mas no sentido de Deus desprezar, ter aversão, deixar de lado, como de fato aconteceu, entendeu? A uns ele escolhe efetivamente para a salvação, outros ele permite que sigam nos seus caminhos, mas em virtude disso, por essas pessoas serem responsáveis pelos seus próprios pecados, elas irão ser objetos da ira de Deus, da punição e do seu julgamento, entendeu? Então, ele ama e escolhe os demais. Ele deixa seguir nos seus caminhos, mas os punirá, aplicando a sua justiça por causa dos seus pecados. Então, é nesse sentido que a gente vê esse aborrecimento que ele faz aqui a Jacó, entendeu? E a gente entende esses dois aspectos do plano de Deus, escolhendo alguns através de seu amor, desprezando outros e assim sendo objeto da sua ira, do seu julgamento, porque todos serão julgados. A diferença é que alguns têm a justiça de Cristo na sua vida, outros não. Então quem tem a justiça de Cristo passa a ser o quê? Automaticamente absolvido. Quem não, será o quê? Será condenado. Agora Deus, ele não é impune, ele não age com impunidade a quem peca. Então o pecado traz consigo a condenação e por isso você precisa ter o quê? A justificação. E quem nos proporciona essa justificação? É Jesus Cristo, entendeu? Então é nesse contexto que ele fala, amei Jacó, porém aborreci a Esaú. Teve o seu propósito redentor em escolher Jacó e desprezou, preteriu Esaú, nem por isso Esaú ficou sem responsabilidade, não, muito pelo contrário, e ninguém fica, porque Deus é justo em virtude da sua santidade. Ok, meus irmãos? Ficou melhor agora, Laí, de entender aqui esse verso? Sim? Beleza. Então, essa observação aqui para a gente poder fechar esse item da redenção. Podemos seguir, meus irmãos, no terceiro e último item, para a gente fechar realmente a lição, a partir de agora. Então, o que foi que nós vimos? Nós vimos a ação de Deus na criação, por causa da operosidade de Deus, trazendo do nada todas as coisas, sendo responsável por isso, e agora nos obrigando a adorá-lo por isso, né? Deus é criador e nós devemos adorar pela sua criação. E agora, a gente vai ver a vontade de Deus sendo efetivada onde? Na consumação. A soberania de Deus na consumação de todas as coisas. E aqui você encontra o texto de Salmo, o texto de 1 Coríntios 15. Agora é chuva mesmo, certo? E Mateus 25. Eu vou concentrar a minha atenção mais nesse texto de Mateus. Não é que os outros não tratem, eles tratam, sobretudo em relação à punição de Deus. Agora, o de Mateus, ele trata no sentido da acolhida que Deus vai fazer aos salvos. E aqui eu queria me deter mais nesse texto. Abram aí, Mateus 25. Mateus 25. E é interessante que isso corrobora com aquilo que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 6. A gente até viu, né? Nós devemos fazer o bem a todos, mas ele especifica, né? Mas principalmente os da família da fé. E é interessante nós observarmos, sobretudo quando a gente analisa a história, que nos primeiros séculos os irmãos precisavam muito uns dos outros, por causa da perseguição. Não é que não precisa hoje não, precisa também. Mas a gente entende essa aplicação que Cristo faz, sobretudo no primeiro século e em momentos onde há uma grande perseguição contra a igreja, né? Onde as perseguições, como aconteciam lá no passado, se davam com o espólio dos bens dos irmãos, com a prisão deles. É por isso que em Hebreus a gente vê um pouco sobre isso. Então esse cuidado que a gente deve ter com os nossos irmãos, sobretudo aqueles que sofrem, e em especial com aqueles que sofrem por causa do Evangelho, de ajudá-los, efetivamente ajudá-los. Então, essa preocupação também Cristo disse, e conforme ele prometeu aqui, há muito galardão, quando nós temos essa sensibilidade, essa preocupação com os nossos irmãos. Aquilo que a gente falou, né? Na semana passada, agora eu inverti, na semana que vem, a gente vai ter a visita do nosso irmão lá, Marcelo, e os irmãos vão ter uma breve noção do que é a igreja perseguida lá fora. E às vezes a gente não está nem aí, está indiferente com esses irmãos. Às vezes a gente não faz nenhuma oração por esses irmãos. Então, às vezes é bom a gente saber o que está acontecendo,
com os nossos irmãos, para nós nos compadecermos dele, que é o princípio que Cristo ensina aqui, dessa compaixão que nós devemos ter com os nossos irmãos, entendeu? A ponto de ajudá-los, principalmente a eles, mas de maneira geral a todas as pessoas. Então, é muito válido a gente ter sempre essa lembrança na nossa vida. Às vezes a gente não compreende a atitude que Jonas teve de não se dispor a pregar em Nínive, capital da Síria, um povo cruel, crudelíssimo, que era caracterizado pelo a grande violência e, sobretudo, com os povos inimigos e vencidos. Eles eram muito atrozes mesmo, a ponto de arrancar a pele dos vencidos e fazer tapete com elas. Não era brincadeira não, e arrancava vivo. Então, quando Jonas ele não se dispõe a ir para Nínive, humanamente falando, ele tinha as suas razões, que o povo era ruim. Mas veja que Deus tinha um propósito com aquela cidade. E olha que a pregação de Jonas não foi essas coisas todas não. Quando você olha lá, ele fez só o anúncio do juízo de Deus. Mas a Bíblia diz que 120 mil pessoas se converteram naquela cidade. Aproximadamente quase toda a população, né? Então veja o propósito de Deus. Humanamente falando, é uma nação desprezada. Mas Deus teve um propósito redentor. E por mais que Jonas se opusesse, o propósito de Deus foi cumprido. Foi necessário ele enviar um peixe para engolir a Jonas, como aconteceu, mas a sua vontade em relação a Nínive, ela não deixou de ser concretizada, porque Deus é soberano. Independente das nossas oposições, das nossas indisposições, e aquilo que Ele determina, aquilo ali vai ser feito. Então não existe coração duro, não existe pessoas maldosas, não existe um homem tão mau que não possa ser objeto da graça e da misericórdia de Deus na sua vida. Como Deus faz isso? Quais são os critérios? Eu não sei, eu só sei que Ele faz. Isso é bom, dá um alento. Isso é bom, dá um alívio, porque não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. É isso, meus irmãos. Essa que é a vontade de Deus em ação. Ok? Então vamos fechar aqui por aqui. Vamos fechar aqui logo, né? Os alunos já estão chegando aí. Ficou só a partezinha conclusiva aí. Depois os irmãos podem ler. Basicamente é uma aplicação, né, de cunho geral. Uma vez que você entenda a personalidade de Deus, você procurar ter esse relacionamento pessoal com Ele, agindo de tal forma que não o entristeça. Essa é a grande lição que fica para nós, porque o nosso relacionamento com Deus, ele não é mecânico, ele não é religioso, é um relacionamento pessoal. E como tal, a gente tem a obrigação de procurar sempre satisfazer a Deus através da nossa vida, como resposta à gratidão, como resposta grata à salvação que Ele nos dá em Cristo Jesus. Tá certo, meus irmãos? Então, que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra. E vamos recitar, só para a gente fechar, o texto lá de Isaías 64:4. Vamos lá, todos juntos, a uma só voz. Isaías 64:4. A gente vai fechar agora a nossa lição. Vamos lá. Porque desde toda a antiguidade não se viu... Desculpa, vamos começar, vamos lá. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64:4. Às vezes eu me confundo nessa parte inicial, mas depois melhora. Certo, gente? Então que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.